Boa tarde, está começando mais um Conexão e Negócios, um oferecimento do Grupo Zurita, o seu ponto de encontro com as lideranças que movem a nossa economia e a nossa sociedade. Hoje, nós vamos olhar para um dos maiores símbolos de disciplina e estratégia da nossa região, mas sob uma ótica que você talvez nunca tenha parado para analisar. Quem passa ali pela rodovia Washington Luiz conhece bem os muros e a presença imponente da base dos fuzileiros navais do Rio Miriti. Mas o que acontece ali dentro vai muito além da rotina militar. No episódio de hoje, muito além do quartel, a parceria estratégica entre os fuzileiros navais e o desenvolvimento de Duque de Caxias. Vamos entender como essa unidade da Marinha do Brasil atua como um verdadeiro motor para a nossa cidade, desde o apoio logístico em momentos críticos e a preservação ambiental do Rio Miriti, até o impacto social transformador do programa como o Profesp, que molda o futuro dos nossos jovens. Para falar sobre essa integração, sobre parcerias institucionais e como a diplomacia de vizinhança fortalece o nosso município, temos a honra de receber o comandante Rafael Correia. Rafael, obrigado aí pela sua presença. Então, eu gostaria de falar um pouco do Rafael. O comandante Rafael Correia Lopes integra a elite da Marinha do Brasil, pertencendo ao Corpo de Fuzileiros Navais, a força anfíbia por excelência do país. Sua trajetória, Rafael, é marcada pelo rigor técnico e pelo compromisso com a soberania nacional e a segurança das águas jurisdicionais brasileiras. Comandante, seja muito bem-vindo ao Conexões e Negócios. Muito obrigado pelo convite, Antônio. É uma satisfação poder falar do Corpo de Fuzileiros Navais, da Marinha do Brasil. E, mais importante ainda, é falar sobre a nossa cidade aqui, Duque de Caxias, que é um polo disseminador industrial no estado do Rio de Janeiro. É um polo onde temos quase 900 mil eleitores, população de mais de 1 milhão de habitantes. Correto. Que tem uma força muito grande dentro do Estado, e não só dentro do Estado, dentro do próprio Brasil, principalmente com a presença da Reduc, com a presença das Forças Armadas, através da Marinha do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, é de muita honra para mim estar falando sobre esses dois assuntos. É uma cidade que, eu como carioca, mas eu sou um duque caxiense adotado, porque eu tenho muito orgulho de conhecer muita gente aqui na cidade, de colaborar com a cidade e sempre pensar no próximo. Acho que é o grande foco da nossa vida, é pensar no próximo. E sempre procurar melhorar, evoluir e ter orgulho dessa capital da Baixada. O comandante, o senhor esteve à frente da base dos fuzileiros em que ano? Eu comandei a base de fuzileiros navais do Rio Miriti de 24 para 25. Hoje, atualmente, sirvo no comando pessoal, gerencio um programa de recolocação profissional. Que já vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Com certeza. Não vamos antecipar, e a nossa audiência está ansiosa para saber. Hoje temos esse programa de recolocação profissional, mas foi um ano de comando aqui na base de fuzileiro naval do Rio Miriti, e eu já tinha passado 6 anos no batalhão logístico aqui também, que faz parte do Complexo Naval Caxias Miriti, ao qual o comando da Força de Fuzileiros é o nosso grande líder, orientador, para a qual seguimos o norte dado pelo nosso comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra. E para nós aqui de Duque de Caxias é uma honra, né? Ter uma base tão importante como essa dos fuzileiros navais, que é a elite da Marinha, localizada aqui em nosso território. Comandante, a base dos fuzileiros navais do Rio Miriti é um ativo geográfico e institucional gigantesco dentro da cidade, conforme eu já falei. Muitas vezes a população vê os muros da base, mas não entende a engrenagem econômica e social que existe ali dentro. E, às vezes, as instituições militares são vistas como ilhas. Mas a base do Rio Miriti parece querer romper esses muros. Desde a sua chegada, eu lembro que o senhor abriu ali para receber as autoridades aqui de Duque de Caxias, né? Já fizemos vários projetos aí em conjunto quando estava no governo. Como o senhor define hoje a diplomacia da vizinhança entre os fuzileiros navais e a cidade de Caxias? Antônio, antes de mais nada, né, é importante dizer que aqui eu falo não em nome da Marinha do Brasil, não em nome do Corpo de Fuzileiros Navais, mas falo em experiências próprias do capitão de mar e guerra, fuzileiro naval Rafael.
uma experiência ímpar, que foi ao comandar, ser indicado para comandar a base de fuzileiros navais do Rio Meriti. E eu sempre tive a visão, sempre corroborada com a visão sempre do nosso comando-geral, que a gente não pode ficar intramuros. Então, todas as OMs são organizações militares da Marinha do Brasil, ela interage com a sociedade. As Forças Armadas, ela é uma parcela da sociedade, é composta por pessoas da sociedade que têm dias bons, dias ruins, mas que têm um aprendizado na sua formação, desde o soldado fuzileiro naval ao oficial fuzileiro naval. A gente tem uma formação de que nós não somos únicos. Nós fazemos parte de um meio ambiente, dentro de uma sociedade, ao qual nós somos servidores da sociedade. Correto. Os militares são servidores da pátria, servidores da população. Então, eu procurei sempre, em virtude, muitas das vezes, de dificuldades orçamentárias, que é natural, todo o setor público do Brasil passa por uma dificuldade orçamentária, eu procurei buscar parcerias, porque quem tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai fazendo de grão em grão, a gente vai enchendo, satisfazendo as nossas necessidades. Então, eu busquei fazer muitas parcerias com a Prefeitura de Duque de Caxias. Eu lembro. Inicialmente, quando eu estava no comando, era o prefeito Wilson Reis, e após o prefeito Netinho Reis, mas independente do prefeito, as secretarias, todos os componentes. E eu procurei sempre abrir as portas da base e colocar à disposição o que nós tínhamos de melhor, que é a questão de disciplina, de hierarquia, de passar tudo isso para quem fosse nossos parceiros. Então, foi muito produtivo, porque eu tive muito apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e consegui apoiar a Prefeitura, lógico, não apoiar diretamente a Prefeitura, mas sim, ao apoiar institucionalmente a Prefeitura, eu estou ajudando a população do 1º, do 2º, 3º, 4º distrito, da onde for, em Duque de Caxias, de Santa Cruz da Serra, até aqui o 25 de agosto, até o Parque Beira-Mar, né? Com certeza. Não, então, e desde a sua gestão, comandante, eu lembro muito bem, desde a época até da pandemia, né, pós-abertura, as desinfecções de algumas unidades de ensino, a Marinha nos ajudou, nos auxiliou naquela época, e também, através da sua gestão, nós conseguimos trazer a Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais para comemorar os 80 anos de emancipação de Duque de Caxias, uma grande festa que foi ali na Praça do Pacificador, no Teatro Raul Cortez, boca aberta para a praça, deu um público extraordinário, e a Marinha pôde contar a história valente de Caxias através da música, através das imagens. Foi um trabalho incrível e, mais uma vez, eu quero te parabenizar, né, por essa visão que o senhor tem extramuros, né, de abrir e trazer essas parcerias tão importantes para a cidade de Duque de Caxias. Cabe ressaltar, Antônio, que a presença da Marinha é até anterior à fundação de Duque de Caxias. Porque onde hoje nós temos o comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, na década de 20, Olha, nós já tínhamos a imprensa naval. Era o prédio da imprensa naval, que a partir do início da década de 90 foi transferido para cá o comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, ao qual hoje nós temos como comandante da Força o vice-almirante fuzileiro naval Toluá. Anteriormente, na época que eu estava comandando, era o vice-almirante fuzileiro naval Rossato, mas hoje, inclusive, o nosso atual comandante-geral, almirante de esquadra fuzileiro naval Carlos Chagas, ele foi comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra. Então, normalmente, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros, tem como grande importância a cidade do essa localização do Complexo Naval Caxias-Meriti. E sim, eu também percebi, comandante, que a Marinha é uma grande consumidora de bens e serviços. Né? Como a base do Rio Meriti movimenta a economia de Duque de Caxias em termos de compras locais e contratação de serviços? Vamos lá. Normalmente, para você ter noção, dentro do Complexo Naval Caxias-Meriti, que não é só a base de fuzileiros, é a base de fuzileiros, é o batalhão de engenharia, é o batalhão logístico de fuzileiros navais, é o comando da divisão litorânea, divisão ribeirinha, é o comando da Força de Fuzileiros da Esquadra. Então, esse conjunto de
de unidades contempla ali em torno de 1.500 homens. Então, são 1.500 homens que a gente tem que alimentar, que a gente tem que estruturar, preparar, treinar para o emprego real e para os empregos nos treinamentos. Normalmente, a aquisição de bens, de meios, dentro do meio militar é feito por licitações, pregões eletrônicos. Entretanto, algumas vezes nós precisamos de compras emergenciais, que às vezes não foram supridas por um processo licitatório, e a gente busca sempre ser atendido por utilizar o mercado local. Então, um exemplo, se eu tenho a dificuldade de um material de encanamento, um exemplo, né? Até porque a área enche muito, e aí eu não tenho, às vezes, do licitado que vai suprir minha necessidade. Eu tenho que fazer uma compra emergencial, eu vou ao mercado dentro de Duque de Caxias. Cabe salientar também um problema que a gente tinha muito grande ali na base, no complexo naval, a questão das chuvas. A gente tinha um alagamento e ficava, às vezes, dias alagado. 2 dias alagado, porque Caxias, não sei se felizmente ou infelizmente, sofre com muita intempéries da natureza, né? A questão principalmente de porque acho que Caxias está um pouco abaixo do nível do mar. A água não tem... num trabalho feito pelo Batalhão de Engenharia, pela Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, uma canalização e para um piscinão, entre aspas, embaixo da linha vermelha, ao qual essa água escoa para essa posição. E foi muito importante a parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, quando ela faz a dragagem desse piscinão. Então, eu facilito o fluxo da água saindo. Então, sofremos com chuva, naturalmente, esse período de dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Caxias sofre muito com a intempérie da chuva, e graças à Prefeitura a gente conseguiu amenizar um problema que já vinha há vários anos. Então, mais um exemplo da parceria público-privada, público-público nesse caso, né? Mas que fez bem para todo mundo. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Sobre essa questão de chuvas e alagamentos. Como funciona, comandante, o protocolo de cooperação entre os fuzileiros navais e a Defesa Civil de Duque de Caxias, né, com situações como essa de calamidade pública? De que forma a expertise em logística, eu sei que sou um especialista em logística, né, dos fuzileiros, pode auxiliar o governo municipal em grandes operações logísticas de emergência? Vamos lá. Um exemplo. Quando eu era do Batalhão Logístico, que é aqui em Duque de Caxias, nós tivemos aquele grande desastre de Nova Friburgo, da região serrana. Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, onde morreram, infelizmente, perdemos mais de 1.000 vidas. Nessa época, nós apoiamos a Defesa Civil Estadual dentro da região serrana. Isso foi em 2011. Sim. E foi uma grande experiência, porque normalmente, quando acontece um desastre, a Defesa Civil Municipal e Estadual ela é que dá o primeiro combate. Entretanto, às vezes, essa Defesa Civil não tem toda a estrutura, o sistema Defesa Civil não tem a estrutura suficiente para apoiar a população afetada no desastre. Então, é solicitado o apoio das Forças Armadas, como foi feito lá, e a partir desse ano, de 2011 para 2012, nós implementamos, o Corpo de Fuzileiros implementou a chamada Companhia de Apoio à Defesa Civil, que a gente vulgarmente chama de Companhia da Chuva, que de dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós temos em torno de 150 a 200 militares em prontidão, prontos para se alguma cidade no estado, ou algum estado no Brasil, necessite de apoio, nós estamos prontos a apoiar com o pessoal e com o material, trator, retroescavadeira, caminhões para transporte de água, mantimentos, tudo isso. E em 2024 foi interessante porque teve uma chuva muito forte na Baixada Fluminense e foi solicitado o apoio do governo federal, do governo estadual, do governador Cláudio Castro, solicitou o apoio de um helicóptero para a gente poder sobrevoar as áreas, juntou-se todos os prefeitos lá no Palácio Guanabara, e a partir daí eu já tinha... O helicóptero foi um helicóptero da Marinha, através do apoio nosso dos fuzileiros navais, e além disso eu falei com o prefeito Wilson Reis, à época, e ele falou, Caxias precisa pouco, ainda dá para suprir com a Defesa Civil, mas Nova Iguaçu precisava, Barra do Piraí,
queimados. Então, prontamente nós empregamos nosso pessoal e, inclusive, desde já continua pronta a Companhia da Chuva, né, chamada, mas está pronta para apoiar em qualquer calamidade que a Prefeitura ou o Governo Estadual solicite, ou o próprio Governo Federal. Essa Companhia da Chuva ela foi tão bem sucedida que o senhor foi convidado, pelo que eu entendi, a comparecer no programa da Ana Maria Braga. Não. Me conta um pouco sobre isso, que eu fiquei sabendo aí nos bastidores, né, que inclusive ela até chegou a experimentar a ração que vocês utilizam aí em época de guerra. Conta pra gente, comandante. Isso aí foi quando, 2010, teve a ocupação do Complexo do Alemão. Em 2010, no final de 2010. E eu estava servindo no batalhão logístico, era capitão. O nosso atual comandante-geral, almirante de esquadra fuzileiro naval Carlos Chagas, era capitão de mar e guerra fuzileiro naval na época, comandando o batalhão logístico. Então, ele era meu comandante, eu era capitão, oficial de operações dele. E no final do ano, teve esse acionamento do governo do Estado pedindo o apoio dos fuzileiros navais, na época, na ocupação do Complexo do Alemão. Então, prontamente, eu lembro, através do comando da Marinha, autorizou, o comando da Força de Fuzileiros, era o vice-almirante fuzileiro naval Leitão, que hoje é nosso presidente da Associação de Veteranos, autorizou e o almirante Carlos Chagas empregou a nossa tropa, principalmente a parte logística, no apoio logístico à Polícia Militar do Rio de Janeiro, na invasão da Vila Cruzeiro, na tomada, né, tomada de território na Vila Cruzeiro, e a partir daí foi o Complexo do Alemão. E a nossa tropa ficou lá 8 dias seguidos no início dessa operação, e aí a Ana Maria Braga foi lá e mostrou como é que é a parte logística. Aí a gente conseguiu apresentar alguma coisa do nosso trabalho, demos a ração operativa, que é a ração que os fuzileiros navais, aí o Louro José até falou, pô, vocês comem isso? Aí comemos, mas foi uma forma, é sempre muito bom. Eu sempre guardo uma frase de um grande sábio que fala que quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que, não hoje, né, mas antigamente, muita gente achava assim, os militares só ficam dentro dos quartéis, né? Só ficam fazendo coisas que... Não, e quando a gente atua em apoio à Defesa Civil, quando a gente atua em apoio à Polícia Militar, quando a gente faz atividades de hospital de campanha, ajuda em terremoto, a gente está mostrando nossas atividades subsidiárias. Porque a atividade principal das Forças Armadas, dos militares, é a guerra. É o objetivo fim para o qual somos treinados. Sim. Entretanto, temos atividades subsidiárias que são essas, tudo em prol da população, que é quem paga os impostos, quem supre os cofres, o Tesouro Nacional, e que dá o suporte financeiro para as Forças Armadas e todas as autarquias. Isso me remete, inclusive, à minha próxima pergunta, comandante, que são os projetos sociais e o Profesp, que é um programa que eu tenho um apreço muito grande, que é o programa Forças no Esporte, né, que é um dos maiores elos entre a Marinha e a comunidade de Caxias. Quantas crianças, comandante... Antes de eu perguntar isso, fala um pouquinho do Profesp, para a nossa audiência entender um pouco mais. Bem, o Profesp, Programa Forças no Esporte, é um programa do Ministério da Defesa, né, capitaneado pelo Ministério da Defesa. Entretanto, envolve outros ministérios, Ministério do Esporte. Sim. E, normalmente, são executados por quartéis, alguns quartéis selecionados, ao qual o objetivo é dar um apoio de hierarquia e disciplina, de civismo, que eu acho que a gente perdeu muito de uns tempos para cá. Eu sou da época ainda, né? Falando com o jovem, mas o pessoal das antigas sabe que a gente estudava antigamente Educação Moral e Cívica e OSPB, né? Então, que mostrava o quê? Os símbolos nacionais, a importância do hino. Toda sexta-feira içava a bandeira nacional, a escola toda dessa época cantava o hino nacional. Então, isso é uma forma... Então, ao trazer as crianças, as jovens, né? O projeto aqui, particularmente da Base de Fuzileiros, são jovens de 12 a 17 anos, selecionados pela pastoral. A pastoral, né, ela tem uma ligação com o programa, ao qual ela faz o contato com as comunidades, com os líderes comunitários, para a gente selecionar jovens para o programa. Queríamos nós que pudéssemos ter recursos para 1.000 crianças, 1.500, o que fosse. Mas hoje nós atendemos aqui em Duque de Caxias
entre 150 a 200 jovens. Eu ia perguntar isso agora, né? Sempre trabalhando, sempre da seguinte forma, eles têm que estar estudando, né? Eles estudam, então o projeto ele trabalha no contraturno. Se a criança estuda de manhã, ele vai à tarde para o quartel, tem um almoço e tem um lanche. Sim. E quem estuda à tarde vai de manhã, tem um café da manhã e tem um almoço. Então, sempre no contraturno e depois eles vão para a escola. E dentro do programa, nós temos cursos técnicos. Por exemplo, aqui nós temos uma parceria com a Estácio de Sá, um curso técnico na área de administração. Uhum. Nós temos a parte esportiva, futebol, lutas, isso tudo dança. Dentro da base, dentro né, comandante? Da base, tudo dentro da base, com militares selecionados nessa área. E também temos um apoio muito grande de psicólogos. Uhum. Porque para identificar, às vezes, problemas sociais que o jovem possa estar passando na sua casa, e não que a gente vai interferir. A psicóloga ela chega, chama alguém da pastoral, ela chama alguém da comunidade, um líder comunitário, ou os pais, e explica o que está se passando e buscando sempre orientar para o bem. Então, a experiência desse programa ele vem rendendo frutos. Nos últimos 3 anos, nós tivemos mais de 15 participantes do programa aprovados na prova de soldado fuzileiro naval. Então, eles fazem um concurso de soldado e já tem casos de ex-participantes do programa, soldados, já daqui a pouco cabos, seguiram a carreira. Então, é uma forma que a unidade, nós, Forças Armadas, os quartéis, tem de interagir com a sociedade e trazer bons frutos. Porque mesmo que ele não siga uma carreira militar, eu acho que ele segue os princípios do respeito ao próximo, do trabalhar em equipe, do valorizar o amigo do lado e não querer ser aquele mundo cão de um passar por cima do outro, isso e aquilo. Então, acho que o grande foco desse programa é a gente manter a cabeça desse jovem ocupada para o lado bom. Então, hoje, quantos jovens estão sendo atendidos pelo programa aqui em Caxias? Hoje, 150, 200. Acho que está hoje exatamente na faixa de 180 jovens. Jovens. Isso. Ah. E com tendência a aumentar, porque o prefeito Netinho Reis, ao eu passar o comando, a ideia dele, quando assumiu a prefeitura, era poder fazer uma parceria junto com a base, principalmente aqui em Caxias, para poder aumentar esse efetivo de jovens, porque a dificuldade maior é esse suporte, porque eu tenho que dar. São 180 bocas para alimentar e, às vezes, o recurso é mais escasso, vem, não vem. Então, a gente sempre priorizando. Uniforme a gente também dá, busca parcerias com a questão de uniforme, tênis. Então, depende de recurso para poder aumentar isso daí. Eu acho que a tendência é que mais à frente, agora lá com o novo comandante Godinho, a gente possa ampliar esse programa. Muito bom. Comandante, a base também ela ocupa uma área ambiental de suma importância aqui na cidade. Como a Marinha atua na preservação das margens, por exemplo, do Rio Miriti, e como as empresas e o governo local, já que estamos falando muito sobre o governo local, podem colaborar com esse esforço ambiental? A Marinha já tem internamente, né, um programa de controle ambiental. Então, por exemplo, anualmente a gente sofre inspeções de comissões na área ambiental. Por exemplo, o batalhão logístico, que faz parte do Complexo Naval Caxias Miriti, ele tem mais de 100 caminhões. Então, o caminhão, ele troca óleo, ele troca pneu. Então, a gente cuida das inspeções para quê? Para que o óleo que seja extraído das viaturas ou que sejam descartados de forma correta, a questão de limpezas de fossas, de caixas de gordura. E a gente procura respeitar a legislação, que é o quê? Nas margens do Rio Meriti, 100 metros de cada margem, ela tem que ter... Não pode ter construções, de forma a evitar a degradação ambiental do rio. Até porque a Marinha hoje tem a área do complexo, mas do outro lado do complexo, ali atrás da Guarda Municipal, da área da nova Guarda Municipal, né, do prédio ali, também é uma área da Marinha e está preservada, é uma área primária, é uma vegetação primária. Graças à nossa inspeção. E a gente procura fazer rondas ali para evitar invasões, porque é uma área
uma área militar. Está lá a placa, mas muitas vezes, às vezes, a pessoa não respeita. Comandante, eu tinha entendido que acho que existem conversas, né, entre a Marinha e o governo municipal para a criação de um grande Central Park em Duque de Caxias. Eu vi isso lá dentro do governo. Isso procede, comandante? Já que essa área é uma área extensa, enorme, né, que vai desde aqui do início da base até mais ou menos lá pela 25? Exatamente. A princípio, ainda não procede, tá? Porque... Mas existe conversas para isso, não? Não, já houve conversas de ali ser o estádio do Flamengo. Ah, é? O ex-presidente do Flamengo ainda pensou que o estádio do Flamengo vai ser lá entre aspas, não sei nem se vai ser, né? Ali no gasômetro. No né? gasômetro, No gasômetro. Mas, em conversas anteriores, o Flamengo teve interesse, mas ainda é uma área, por essa questão, principalmente da preservação ambiental, ainda é uma área que a Marinha controla, gerencia, mas isso extrapola a vontade da base, a vontade... É uma questão nível estratégico nacional. É nível Marinha, é nível Secretaria-Geral da Marinha. Então, a princípio, mantém-se a área pela Marinha, sob o controle da Marinha. Sob o controle da Marinha. Comandante, está vendo? Tô tendo aqui muita gente entrando aqui nas redes sociais, interessadíssimos aqui no nosso tema, né? A Flavinha está me dizendo ali que tem perguntas do público e eu gostaria de ouvir algumas perguntas. Flavinha, você pode, por gentileza, falar o nome da pessoa, de onde que ela está teclando e qual é a pergunta? Com certeza. O Fernando, do Parque Lafayette, fez a seguinte pergunta. Comandante, qual é a principal missão dos fuzileiros e o que os diferencia das outras forças armadas? Bem, vamos lá. O Brasil, a gente tem a Estratégia Nacional de Defesa, né, que foi de 2012, e o Livro Branco de Defesa Nacional. O fuzileiro naval, nesses documentos, nessas publicações, é considerado a força de emprego rápido, caráter expedicionário por excelência. O que isso quer dizer? O Corpo de Fuzileiros Navais, ele, dentro da conjuntura nacional, é a tropa especial do Brasil. É a tropa que vai ser a primeira a tocar o terreno. É o primeiro a pisar na posição, independente da forma que está o terreno. Se está ocupado, se não está, se é hostil, se não é. Então, e nós temos que ter a capacidade, diferente das outras forças, de ser o expedicionário. Quer dizer o quê? Que nós somos autossuficientes. Nós não podemos depender de apoio logístico. A gente tem que carregar o nosso apoio logístico. Então, um exemplo. Numa guerra, que é a atividade fim, os fuzileiros desembarcam numa cabeça de praia. Cabeça de praia é aquela área inicial ali do terreno, ao qual a gente tem que abrir uma frente para que desembarquem meios logísticos e, a partir de uma certa conquista de uma área, aí sim vem o Exército, com o apoio da Força Aérea. Então, esse é o papel principal do fuzileiro naval. É ser essa força de emprego rápido, deslocamento rápido, uma força leve, mas que a gente fala leve tudo, porque a gente não vai ter apoio de nada. A gente que vai carregar o nosso apoio. Nós temos que carregar nossa logística, nós temos que carregar nossa água, nossa comunicação, tudo isso. Então, por isso, os fuzileiros navais se diferenciam. Além disso, o soldado fuzileiro naval é o único soldado entre as Forças Armadas que é o soldado profissional, que nós chamamos. Por quê? O soldado do Exército, o soldado da Aeronáutica, ele normalmente entra como servindo, voluntário, vou servir as Forças Armadas. Na Marinha também, mas tem a Marinha, o servir, aqui, 18 anos, me alistei, fiz o alistamento militar, vou para a Marinha. Ele vai trabalhar na área do Corpo da Armada, que é a parte dos navios. O fuzileiro naval não, só tem uma forma de a pessoa ser fuzileiro. Hoje, homens e mulheres, tá? Há 3 anos atrás já tivemos o primeiro concurso de soldado fuzileiro naval mulher. Tivemos um grande número de aprovados. Hoje já estamos indo para o 3º ano de mulheres como soldado, combatente. Né? Só tem uma forma de ser soldado fuzileiro, fazendo um concurso. Normalmente um concurso
se realiza no mês de maio, junho, que gira em torno de 20 a 25 mil candidatos no Brasil e que tem 1.000 vagas, em média. 1.000, 1.200, depende do ano. E essas 1.200 vagas, elas são divididas em 2 turmas, turma 1 e turma 2. Normalmente, a formação desse fuzileiro, ou fuzileira, né, dura 4 meses, no Centro de Instrução Almirante Mucídio, Portela Alves, em Campo Grande. Então, essas 2 turmas na faixa de 500 a 600 por turma, é o modo de ser fuzileiro naval. Uhum. Então, não tem o fuzileiro naval que não prestou um concurso. Então, por isso, nós chamamos uma tropa profissional. Os fuzileiros... diferente de todas as outras forças. Os fuzileiros é o creme de la creme da Marinha, até porque chegou junto com Dom João VI, né, ao Brasil, já desde aquela época. Eu acho que assim, é a mais antiga das Forças Armadas. A Marinha é a mais antiga das Forças Armadas, né? Mas o Corpo de Fuzileiros Navais ele tem sua origem no terço da Armada de Portugal. E chega aqui, junto com a família real, desembarca em 7 de março de 1808, acompanhando, fazendo a segurança da família real que vinha, entre aspas, fugida, mas não, né? Deslocou o governo de Portugal aqui para o Rio de Janeiro. Então, 7 de março é a data que nós, de 1808, é a data que nós consideramos o Dia do Fuzileiro Naval, Dia do Corpo de Fuzileiros Navais brasileiro, do Brasil. Então, a virtude é esse fato histórico, né? Comandante, acho que respondeu bem a pergunta do nosso companheiro lá de Santa Cruz da Serra. Não, Parque Lafayette. Parque Lafayette, desculpa. Né? Mas, assim, interessante, esse acervo cultural da Marinha, ele hoje fica guardado, se eu não me engano, lá no Distrito Naval, né? Na Fortaleza São José, né? Que é a base dos fuzileiros. Tem algum projeto de algum museu aberto à visitação, que as pessoas possam conhecer mais sobre isso? O nosso museu do Corpo de Fuzileiros Navais, ele é na Fortaleza São José, que se encontra... Que vale muito a pena. No centro da cidade. Hoje, esse museu foi reformado há 2 anos atrás, a gente ainda está concluindo a reforma, mas de forma interativa junto à população. E ele entrou no circuito de visitações culturais da cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente tem... Visita-se o Espaço Cultural da Marinha, ali o Museu Naval, o submarino que tem ali próximo à Praça Mauá, ali, próximo à Praça 15. Nós temos o navio também, nós temos essa parte cultural ali da Armada, e, além disso, nós temos o Museu de Fuzileiros Navais, que são programadas visitas, finais de semana também é possível, mas está aberto e conta toda a história do fuzileiro naval, desde esse início, 7 de março de 1808, até os dias atuais, passando por toda a evolução, mostrando nossas atuações em operações de paz, no Haiti, em Caiena, em Santo Domingo, e por aí vai. Nossa atividade, nossos empregos na ONU, como observadores militares, e também nossos apoios à defesa civil, historicamente, né? Então, conta toda essa história, os uniformes, as tradições, até porque a própria Fortaleza São José ela tem uma história riquíssima já, e ao qual hoje é a área onde nós estamos instalados, o nosso comando geral do Corpo de Fuzileiros. Queremos mandar aqui um abraço para o nosso almirante Carlos Chagas, que está fazendo um belíssimo trabalho, né, na frente aí dos fuzileiros. E mais tarde, antes de encerrar o programa, eu vou deixar aqui o contato, né, para as pessoas poderem saber mais informações sobre dias, como é que faz essa visita, essa programação. Flavinha, temos mais alguma pergunta, não? Temos sim. Temos muitos pais entrando em contato e perguntando quais valores os fuzileiros navais ajudam a desenvolver nos jovens que participam dos projetos sociais. Muito boa pergunta. Principalmente... Quem é a pessoa? Vários pais entraram em contato e fizeram a mesma pergunta. A mesma pergunta. Ok. Como eu falei, dentro do Corpo de Fuzileiros, as Forças Armadas, nós temos a hierarquia e a disciplina como base de tudo. Por que hierarquia e disciplina? Porque quando se quebra qualquer um desses 2 pilares principais, a gente acaba ruindo todo um trabalho, todo um projeto. A hierarquia é você saber respeitar o seu superior, saber que hoje você é subordinado, mas amanhã você vai estar liderando, e tem um fluxo de carreira
que é desde soldado. O Corpo de Fuzileiros Navais, você não tem condição, por exemplo, igual o Exército Brasileiro, você fala, vou fazer uma prova direto para sargento. Não. Você faz a prova para soldado. De soldado, você faz uma prova interna para cabo. De cabo, você vai a sargento também com uma prova interna. Sempre sendo avaliado seus atributos de liderança, de cumprir ordens, de dar ordens, de liderar. Então, isso é muito importante porque o sargento fuzileiro naval, ele não entrou e tem 1 ano de experiência. Não. No mínimo, ele tem de 9 a 10 anos já de experiência com a tropa. Então, ele sabe a dor que o soldado sente. Porque ele foi soldado. Porque ele foi cabo. Então, isso é muito diferente. Dentro da própria Marinha, nós temos essa formação. Quando somos oficiais... muita gente acha, não, entrou como oficial. Não. Dentro da própria Colégio Naval, Escola Naval, nós tiramos plantões que os soldados hoje tiram. De vigia, disso, daquilo. Então, por quê? Porque para você ser oficial, você tem que saber as dores do suboficial, do sargento, para quê? Para você entender de uma melhor forma e poder chegar a entrar na mente desse teu liderado e você não ser um chefe, você ser um líder. De você ter o grande objetivo daquele subordinado seu, falar assim, eu vou para a guerra com esse meu chefe. Esse é o grande lema que a gente busca. E não eu vou porque eu sou subordinado a ele. Não, eu vou porque eu dou minha vida pelo meu chefe, eu dou a vida pelo meu país. É o que é o nosso juramento, né? Muito bom. Defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Comandante, eu vi que vocês também têm uma preocupação muito grande com aquelas pessoas que não vão seguir uma carreira, por exemplo, militar. Eles fazem o serviço básico e depois, o que acontece com essas pessoas? A Marinha tem algum programa, tem alguma coisa para fazer a colocação dessas pessoas no mercado de trabalho? Como é que fica isso? Exato. O programa de recolocação profissional ele existe há uns 10 anos, mas há uns 3 anos atrás, determinação do nosso comandante-geral, nós implementamos ações que produzissem mais resultados. Então, desses 1.000, por exemplo, que eu falo, que passaram no concurso de soldado, normalmente, depois de 4 anos, desses 1.000, 600 são aprovados, viram cabo. Sim. Então, a gente já perdeu 400. Dos 600 cabos, 400 viram sargentos e estabilizam. Então, de uma turma de 1.000 anualmente, nós temos que continuam na Marinha, 400, 600... Estão fora. Eles são desligados do serviço ativo da Marinha, muitas das vezes não por serem incapazes, por não terem... porque não tem vaga para todo mundo. Sim, sim. Então, o programa ele tem o objetivo de quê? Qual o nome do programa? Programa de Recolocação Profissional do Corpo de Fuzileiros Navais. É o PREP-CFN. O programa tem o objetivo de quê? De mostrar que, uma vez fuzileiro naval, sempre fuzileiro naval. Que nós não deixamos ninguém para trás. O Corpo de Fuzileiros não deixa ninguém para trás. Então, o que acontece? A gente sabe que o militar vai ser desligado, provavelmente. Então, nós, a partir disso, temos acordos de cooperação com o Senai, acordos de cooperação através de emendas parlamentares. Então, a gente capacita esse militar que está deixando o Corpo de Fuzileiros para que ele seja empregado no mercado de trabalho. Porque antes, normal era, você foi desligado, saiu, o que você é? Não, eu sou um fuzileiro naval. E mais o quê? Não, eu sou fuzileiro naval, eu sei atirar, eu sei... Isso que eu ia falar. Cumprir ordens, sei liderar, mas qual formação? Fuzileiro naval. E a gente fala que o fuzileiro naval sabe tudo. Mas o mercado aqui fora, o mercado de trabalho, ele exige uma capacitação cada vez maior. Então, nós passamos a capacitar esse pessoal dentro de cursos capacitados do Senai, do Senac, dentro de capacitações de cursos de vigilante, que a gente paga com emendas parlamentares. Então, curso de guardião de piscina, curso de bombeiro. Então, vários cursos que são demandados por esses militares e, ao mesmo tempo que a gente capacita, nós buscamos contatos com a empresa para que ele seja empregado tão logo saia
Do programa de do capacitação. programa de capacitação. Então, é muito importante porque é diferente você chegar, você faz um curso no Senai, um curso muito bom, a própria Fundec, como a Fundec aqui, né, na cidade de Caxias, mas às vezes você chega lá, eu sou pintor de de automóvel, eu sou técnico em refrigeração de ar-condicionado. Tá, mas e aí? Você correr atrás do emprego, você está entrando com todo mundo. Quando a gente entra, Corpo de Fuzileiros Navais, dizendo que é o programa, o que é o programa, que a gente já selecionou, porque os militares que não têm um bom desempenho, eles nem entram nesse programa. A gente corta antes. Então, para quê? A gente mostra para a empresa que é um militar que sabe cumprir ordens, tem disciplina, que tem a hierarquia, que respeita, que trabalha em equipe. Então, isso daí já é um facilitador. Então, hoje, passados 3 anos, nós temos mais de 1.500 capacitados em várias capacitações, até agora na área de offshore, na área de demanda, né, de navegação, e nessas áreas técnicas do Senai, e que mais de 1.500 capacitados, mais de 900 empregados, efetivamente. E uma curiosidade, dos 900 que nós empregamos nesses 3 anos, estão empregados efetivos, uns já cresceram, evoluíram nas empresas, só tivemos reclamação de um. Então, quando você tem mais de 900 empregados, uma reclamação de uma empresa, de um desse, é um número ínfimo, é menos de 1%, Sim. Muito menos. Então, significa que está dando certo. Significa que o programa vem crescendo, vem ganhando a confiança do próprio militar, porque no início, quando a gente falava para o militar, eu tenho oportunidade para você. Que isso? Mas que é trote, achava que era trote. Mas não, várias vezes a gente liga, até hoje liga, olha só, eu tenho uma oportunidade para você, a empresa vai te capacitar e vai te empregar logo depois. Mas que isso, é verdade mesmo? Até hoje ainda tem a dúvida. Mas, graças a Deus, é um programa muito gratificante, porque eu acho que, antes de mais nada, antes de eu ser militar, nós somos parte da sociedade. Então, o que a gente vem fazendo quando eu e a equipe que trabalha comigo, né, dentro desse programa, a gente recebe um feedback de gratidão dessa pessoa que a gente ajudou. Isso é o maior prêmio que a gente tem. Não tem dinheiro e papel moeda, l'argent, que pague essa gratidão por esse militar. Muito bom, comandante. Isso aí não deixava ninguém para trás, né? Bom, infelizmente estamos chegando ao fim aqui do nosso programa, né, o Conexões de Negócios. Hoje ficou claro para todos nós, os nossos ouvintes, que a Base dos Fuzileiros Navais do Rio Miriti não é apenas uma unidade militar, mas um pilar fundamental para a segurança, a educação e o desenvolvimento econômico de Duque de Caxias. Como vimos, a conexão entre a farda e a sociedade civil é o que fortalece o nosso território. Quero agradecer imensamente, Rafael, né, pela disponibilidade, pela transparência em compartilhar, né, conosco, com a Marinha do Brasil. Como a Marinha do Brasil trabalha diariamente para ser uma vizinha ativa e parceira do povo caxiense. Para você que nos acompanhou e quer saber mais sobre os projetos sociais, como o Profesp, ou para você, empresário, também que deseja entender melhor os processos de relações institucionais da base, vou deixar aqui, equipe, por favor, equipe de produção, deixar aqui os contatos, né, para maiores informações, e estamos aqui à disposição para orientações. Então, o Conexões de Negócio fica por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e assinar nosso canal para não perder as próximas conversas que transformam a nossa região. Um forte abraço, bons negócios e até o próximo episódio.